Bom, hoje nós temos a estreia da nossa queridíssima Celeste Marise e nós iremos falar sobre os BRICS, e é um assunto bem interessante, porque é uma pauta que sempre esteve presente na rede e, inclusive, quando surge os BRICS, a gente fala um monte de coisas há alguns anos atrás que estão acontecendo agora. E a gente tem aqui uma pauta bem simples hoje sobre BRICS, mas Conhecimento Play está repleto de lives sobre o BRICS. A gente, inclusive, fala da fragmentação da Rússia, né? E o BRICS, é importante entender que o BRICS é um bloco econômico, não é geopolítico. Então, as pessoas imaginarem que um conflito como o que está em andamento, não é? Com a Rússia, vocês veem que as implicações não tem ali no cenário Brasil, África do Sul, porque o bloco ele é econômico, ele não é geopolítico. Geopolítico é o bloco da SEI que a Rússia administra junto com a Armênia e ex-repúblicas soviéticas. Aquele bloco que tem o Uzbequistão, Tajiquistão e etc., aquele bloco da SEI, sim, é um bloco geopolítico. Outro bloco geopolítico, OTAN, apesar dos Estados Unidos ser, nós sabemos, a liderança, o bloco é geopolítico porque tem ali a união dos países europeus, em sua grande maioria. Agora, o BRICS não. Então, essa questão que envolve o BRICS e a questão econômica, os conflitos já estão acontecendo e irão aumentar. E, inclusive, vai culminar muito provavelmente numa guerra entre China e Estados Unidos em breve. Por N motivos que não é só o BRICS. Porque a disputa unipolar e multipolar está em andamento e o BRICS está nesse contexto, tá? Boa tarde, tudo bem? Como é que você está, Celeste Marise? Abre seu áudio. Eu coloquei você como anfitriã, mas posso colocar, porque tem duas Celeste aqui, não sei se é você também é essa. Deixa eu clicar aqui. Pronto. Tá aí, ó. Tem duas co-anfitriãs Celestes Marises. Tudo bem, Celeste? Abre teu áudio. Bom, boa tarde. É, Tudo é duas bem? Celeste, sim, que eu estou com o meu plano B aqui, se por um acaso der algum problema. E boa tarde a todos. Eu fico realmente bastante agradecida por estar aqui nesse momento para poder conversar com vocês sobre BRICS, né? E eu acredito que vai ser uma boa live e vocês vão estar realmente conhecendo mais um pouquinho de tudo que acontece nesse mundo e nesse Brasil. Quanto tempo você segue a rede? Então, eu sigo a rede desde 2017, Uau, Edson. desde o começo. É, um pouquinho iniciando, depois, quando foi a partir de 2018, é que eu comecei a realmente assim ficar assídua e todas as Hum. lives eu ficava procurando quando você lançava as lives na internet, né? Mas eu aprendi muito e hoje eu me considero assim uma pessoa diferente do que eu era antes de 2017, porque me abriu os olhos para muitas coisas que antes eu não tinha ideia. Então, é como se eu estivesse vivendo em um outro mundo e agora eu estou vivendo no mundo da realidade. E eu tenho só a agradecer, né? A você, a todos os correspondentes que seguem a rede, a toda a audiência, a todos os assinantes e a todos os correspondentes que ainda virão para a Rede Global, porque você está convidado, sai de trás da tela, venha ajudar as pessoas, venha levar conhecimento às pessoas. Nós temos muita gente conversando com a gente em off, né? Muita gente chegando aí como correspondente. Vamos esperar, vai ser muito legal. A ideia nossa é ter 100 correspondentes e no momento nós temos 20. Aí a gente está tristinho, sabe? Vocês podiam contribuir com a gente. Venham para cá ser correspondentes da Rede Global. Vai ser muito legal ter vocês aqui com a gente para a gente bater um papo e falar sobre as coisas que acontecem aí nesse sistema louco que a gente vive, né? É muito complicado os dias atuais, porque eles acabam sendo bem tumultuados pela velocidade com que as coisas estão acontecendo e tudo o mais. Então tem muita gente perdida. Então o trabalho da Rede Global é Então, exatamente esse, ajudar as então, pessoas a ter queria conhecimento. falar o seguinte, é que realmente assim, o Edson está fazendo um convite que é extraordinário, né? Extraordinário é uma coisa que não é comum, entendeu? Você está de trás das telas e
e de repente você ser convidado para vir para frente das telas, dar a sua opinião, falar sobre as coisas que acontecem ao seu redor e etc. Mas, assim, eu acho que é muito importante fazer alguma coisa, né? E você que está aí e gostaria de experimentar o que que é ser correspondente, e não custa nada você falar com o Edson e, de repente, você poder estar aqui nos ajudando a contribuir com essas informações e esse conhecimento que tem no canal. Bom, então vamos lá. Vamos ao nosso material de hoje. Lembrando mais uma vez que nós teremos hoje uma live especial, onde nós estaremos falando sobre o Rio Grande do Sul e vai ser muito importante que vocês estejam lá conosco, porque as informações são muito importantes. Porque está acontecendo coisas lá inacreditáveis e a gente tem que passar para a audiência e vai ter convidados também. Provavelmente nós vamos ter pessoas do Sul, assim acredito, né, participando da live. A última live que nós fizemos, a primeira, né, sobre o Rio Grande do Sul, já está com mais de 5 mil views. E a gente sabe que isso perto da rede global é muito pouco, né? Porque a gente está com muito filtro lá no YouTube. Era para essa live ter 50 mil fácil, né? Mas só que infelizmente lá eles estão censurando a gente, mas faz parte do processo, é assim mesmo. Ah, existem alguns motivos pelos quais os BRICS potencialmente poderiam trazer conflitos para a América do Sul, e é esse o grande debate. A rede sempre evidenciou essas coisas relacionadas ao que poderia acontecer se o Brasil. Porque é uma pergunta recorrente. O Brasil está do lado do BRICS, mas o Brasil está do lado dos Estados Unidos. Como é que isso funciona? Bom, isso funciona da forma que sempre funcionou. As parcerias comerciais, elas continuam. Os Estados Unidos continuam comprando urânio, da Rússia, alumínio. Os Estados Unidos continuam comprando combustível da Rússia. A forma como isso é feito é que é de uma maneira, diferente agora, mas acontece da mesma forma. Assim como os Estados Unidos, a Rússia continua comprando armamentos do complexo militar americano. Aí você fala, mas como? Através da Alemanha e da França. Nós temos duas lives sobre isso, nós mostramos documentos, inclusive. Então, o mundo não é o que parece ser. Então, quando a gente fala de BRICS, nós estamos falando de uma situação onde pode haver aqui, na nossa região, instabilidades devido a essa parceria. Porém, a guerra que é feita aqui, às vezes é diferente do que é feita em outras regiões. Não precisam cair bombas para você destruir um país. Basta você desestabilizar ele economicamente. Basta você desestabilizar ele politicamente. Tem muitas maneiras de se criar instabilidades no país. E o BRICS é uma delas. E está em andamento. Está em andamento. Disputa por influência geopolítica. Então vamos ponto a ponto aqui conversando com a nossa querida Celeste. Disputa por influência geopolítica. A ascensão do poder econômico e político dos países do BRICS pode ser vista como uma ameaça pela tradicional influência americana na América do Sul. Isso pode gerar tensões entre os interesses dos diferentes blocos. E o que que você pode falar dessa parte, Celeste? É interessante, né? Porque a influência dos blocos, né, entre eles de uma forma geral, pode realmente ocasionar problemas econômicos graves, né? Porque você tem alguns interesses que a gente muitas vezes não tem acesso, mas que pode dar a entender que existe um controle, né, sobre toda essa dita dito bloco, né? O bloco, ele na verdade é uma potência que pode, inclusive, suprimir países, né? De uma forma que a economia que você pensa que está crescendo, mas ela não está crescendo para você, ela está crescendo para os interesses dessa influência do bloco. Então, nós temos 10 anos analisando o mundo, né, e os contextos mundiais. O que está acontecendo na América do Sul já está acontecendo. A pressão já está em andamento, tanto na América do Sul como na América Central. Porque há uma tendência dos países, em vários lugares do mundo, a aderir ao BRICS, que é um bloco econômico, dentro do contexto multipolar. Então, isso vai, claro, vai entrar outros contextos, como, por exemplo,
165 países endividados com a China, as questões também com a Rússia, ajudando a desenvolvimento nuclear e etc. Mas se a gente olhar para o nosso quintal, isso já está acontecendo. O Equador, que é assim, os mecanismos utilizados para fazer isso são muitos. FMI, você tem o sistema, os empréstimos, você tem as organizações que podem causar pressão sobre esses processos, como a gente falou ontem na América Central. El Salvador sendo pressionada porque eles ameaçam retirar El Salvador de uma determinada organização que para ela é importante. Então, aqui na América do Sul, nós temos Equador com problemas, nós temos Peru com problemas, nós temos o Chile com problemas na Previdência, nós temos o Brasil que até os últimos 5 anos tinha um monte de investidor saindo daqui. Agora, há uma certa mudança. Começa a se observar que o Brasil pode ser um importante celeiro para desenvolvimento tecnológico, então haverá um crescimento aqui. Nós temos até um CERN aqui, né, que é o Sirius, que está em Campinas, se eu não me engano, acho que é Campinas. Então, olha só a situação. Há mais ou menos 6 anos atrás, quando eu ainda fazia lives era ainda Metavendas, se eu não me engano, e eu estava com a minha querida, esqueci agora, rapaz, vai fugir o nome. Ela fazia lives comigo. Quem lembrar aí da audiência, que lembrar dela, era uma pessoa que fazia live comigo. A gente, a gente chegou a perceber um movimento militar que estava em andamento. Quando a gente foi analisar, vários lugares do mundo estavam comprando armamentos e treinando, e a gente imaginando, tá vindo coisa aí. E realmente a Rúbia, era a Rúbia. Então, na época que eu fazia lives com ela, a gente percebeu esse movimento. Aí, alguns anos depois, 5 anos depois, se eu não me engano, ou há 4 anos atrás, foi reativado o Comando do Sul, e aqui, né, na nossa região. Depois você tem um movimento de tropas no Panamá. Aí você tem estabelecimento de bases na região da Amazônia. E você tem uma expansão militar acontecendo nesse exato momento em todos os lugares do mundo, porque o mundo entrará em graves conflitos, inclusive na região da Ásia, do Indo-Pacífico e do Extremo Oriente, até mesmo com armas táticas nucleares, pulsos eletromagnéticos e toda uma série de armamentos que irão acontecer.